E aí, galera, hoje eu vou falar de como lidar com a dor do pós-término. Como é que você vai lidar com essa dor que é tão grande que tem horas que você falta o ar, que você não sabe como respirar, você abre o celular várias vezes, você não está conseguindo refúgio, não está conseguindo se concentrar nas suas tarefas porque aquilo ali está doendo muito. A dor do término, alguns estudos mostram que ela ativa áreas do cérebro semelhantes à dor física, dores grandes de parto, de fratura. Então, essa dor que você está sentindo, ela é real e ela dói muito, muito mesmo. E só quem passa por esse término, principalmente aqueles términos que a gente não estava esperando, é que sabe o quão dolorido é esse processo. Se você quer se fortalecer, blindar seu coração, se inscreve aqui no canal que eu vou fazer uma série de vídeos aí pelos próximos dias, falando exatamente como é que você pode blindar aí o seu coração. Hoje eu vou falar especificamente como é que você pode lidar com essa dor do impacto da perda. Quando a gente tem um relacionamento que vai se desgastando, que a gente espera que em algum momento esse término aconteça, parece que as coisas ficam mais compreendidas. Mas quando há rupturas intensas, ou quando você descobre traições, ou quando você sente que você investiu muito, perdeu parte da sua vida por um relacionamento e aquilo ali não deu retorno, parece que a dor é muito grande. Parece que você fica ali desolado, você fica ali sem saber onde que você vai, como que você vai se reorganizar. Então, o primeiro passo, eu separei aqui alguns itens de como é que a gente pode lidar com esse primeiro momento. Aceite a dor. Essa é a primeira coisa. Eu estou com o coração quebrado, esse é o meu momento de sofrer. Eu posso sofrer. Então chora, come sua pipoca, come seu chocolate, faz o seu jeito de ventilar esse sofrimento, de colocar para fora, porque você precisa entender que você está passando por um momento ali de sofrimento e você precisa, além de acolher essa dor, você precisa digerir o que está acontecendo. Isso leva tempo. Não adianta você cobrar o seu cérebro ou então trazer a pessoa, cobrar da pessoa uma resposta, uma justificativa, porque dependendo do grau de como foi essa separação, às vezes não há nem possibilidade de conversa, às vezes houve muita perda, agressão, às vezes teve golpe financeiro. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, o ideal é você se isolar e acolher e aceitar essa dor. É o primeiro passo. Eu estou no momento de dor, assim como você está quando você está resfriado, assim como quando você está com uma diarreia, uma dor de cabeça, você acolhe, você entende que aquele processo é passageiro e que vai ter um caminho até aquilo ali se resolver. A segunda é evite decisões impossíveis. Ah, porque eu vou destruir o patrimônio de alguém, eu vou dar queixa por alguma situação, eu vou fazer fofoca para o chefe, eu vou colocar alguma situação no ventilador desagradável. E muitas vezes essa situação ela pode se voltar contra você. E aí você ser visto como, dependendo da situação, tem pessoas que publicam fotos íntimas, isso tudo coloca você em risco e daqui a pouco você está criando uma situação que pode voltar contra você como um processo, como uma prisão, como alguma situação difícil. Então, nesse momento, respira e nada de decisão impossível. Nada. Se afaste desses pensamentos ou se isole de uma forma que você fique em segurança para que você evite chegar nesse ponto. O terceiro ponto é exatamente esse: se afaste. Se afasta ali daquilo que está se fazendo mal, porque eventualmente o ódio, o sentimento, o ressentimento, a mágoa só cresce em refletir sobre tudo de ruim que está acontecendo naquele momento. Então, quando a gente tem um momento de luto, que a gente perde uma pessoa, a gente tenta trazer à mente tudo de bom que a gente viveu com aquela pessoa. O momento da separação, ele também é um momento de luto. Só que parece que a gente começa a trazer, principalmente quando não partiu da gente o término, todas as lembranças negativas daquele relacionamento, ou todo o possível mal que aquele relacionamento podia trazer para a gente. O quarto passo, cuide de você. Cuide, dormir bem, alimentar bem, fazer atividade física, conversar com um amigo, conversar com a sua família, viajar para um lugar que você gosta. Qual o lugar que você mais gosta de ficar? Qual a comida que você mais gosta? Qual o local que você mais se sente bem? Claro,
fora daquela rotina que você vivia com a outra pessoa. Você precisa estruturar uma nova rotina. Você precisa descobrir novos prazeres que não estavam naquela relação. Porque se você vai fazer coisas que você gosta, que estavam conectadas com aquela relação, você também vai sofrer. O quinto passo, não idealize um relacionamento. Quando o relacionamento termina, é comum a gente construir boas lembranças. Ai, mas era tão bom. Mas às vezes tinha violência, às vezes tinha abuso psicológico, às vezes tinha abuso financeiro, às vezes tinha às vezes tinha traição ali, quando não tinha um combinado. A traição parte disso, né, da falta do combinado, ou então do não cumprimento dos combinados. E às vezes tinha muita mutilação dos dois lados, e aí você só traz à memória aquilo que estava dando certo, e aquilo às vezes era muito pouco. Então não idealize isso, porque você fortalece essa química do cérebro de que está faltando uma coisa boa, está faltando uma recompensa. E na verdade, às vezes, tinha muito sofrimento no relacionamento. Então, eu estou sofrendo, mas é uma dor que vai passar e ela é para o meu bem. Reencontre sua identidade. Eu acho que o passo mais difícil nesse processo é a gente se reencontrar. Imagina que você ficou 10, 15, 20 anos ao lado de uma pessoa e às vezes você não sabe nem direito qual é a sua identidade, porque você foi cedendo, foi fazendo coisas que era bom para os dois ou então bom para outra pessoa e você deixou de fazer coisas que geravam prazer em você. Você precisa fazer essa descoberta, essa redescoberta aí de quem é você. Isso leva tempo. Dá tempo ao tempo, respira, se respeita, porque isso é muito importante para o processo. Não adianta você sair atrás de uma outra pessoa, porque eu preciso de uma companhia, eu preciso mostrar que eu estou bem, eu preciso mostrar que eu estou por cima. E, na verdade, às vezes você só vai gerar sofrimento em outra pessoa e vai se gerar frustração também, porque você está depositando na pessoa as expectativas que ainda estão vivas do relacionamento anterior. E o sétimo, que é o acolhimento, assim, aqui no consultório eu recebo bastante pessoas com esse sentimento, assim, de que é uma dor que não vai acabar. Muitas pessoas começam a estruturar pensamentos muito negativos contra a sua própria vida, contra a vida dos outros. E, assim, essa dor vai passar. Respira. Às vezes a gente precisa de acompanhamento médico, às vezes a gente precisa de suporte psicológico, às vezes é muita dor para a gente, é muita dor que a gente não consegue carregar. Mas ó, escuta uma coisa. Quando você faz musculação, você começa a sentir a dor, que é uma outra perspectiva sobre a dor. Quando você faz aquela primeira atividade, o corpo dói muito nos primeiros dias. À medida que você vai trabalhando aquela dor, você vai percebendo que ela vai diminuindo. A dor todo dia vai estar lá, mas você aprendeu a conviver com aquela dor. Então, pensa sobre isso. Hoje vai ser menos dolorido que ontem. Amanhã vai ser menos dolorido que hoje. E eu vou vencer esse processo. Então, se você gostou desse vídeo e ficou comigo até aqui, curte, se inscreve, compartilha com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, ouvir essas orientações, essas dicas. E se você quer deixar, se você gostou do vídeo também, você pode comentar aqui que ajuda o canal a chegar para outras pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, Dr. Jefferson. Até mais.